Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado temos o mitológico Professor Mauri. Raul, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui também com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que está no seu feed toda sexta-feira. Lembrando, Professor Mauri, da nossa campanha. Se você gostou de um podcast, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe, porque você ajuda a podosfera a crescer. E já complemento, porque a Rede Geek ganhou um podcast novo. E se você não ouviu ainda, é só procurar aí no seu agregador de podcasts favorito, o Terapia de Personagem. Isso mesmo, um podcast que sai toda terça-feira, onde a Paula Guimarães, uma psicóloga, analisa o perfil psicológico dos principais personagens da cultura pop. É uma delicinha. É só acessar redgeek.com.br ou procurar Terapia de Personagens no seu agregador de podcasts favorito. O que tem na cabeça do Rick Sanchez de Rick and Morty? De John Wick? Da Mulan? Ah, meu Deus do céu, você vai descobrir. Vai lá, ouça o Terapia de Personagens. Para facilitar, o link tá no post dessa publicação. E essa semana vamos falar sobre os maiores mitos do mundo da tecnologia. Isso mesmo, seu Tato. Tem muito mito relacionado ao universo de tecnologia. E eu acho que o mito existe porque os medos da humanidade vêm por conta do desconhecido. E a tecnologia, pra muita gente, é um território inóspito. É realmente bem complicado. Se eu clicar nesse botão, vai explodir? Ou eu vou ajudar uma criança doente? Não sei, não sei. São realmente inúmeros rumores, boatos e mitos que surgem conforme uma tecnologia acaba de nascer e se estabelece em nossas vidas. E é claro que essa mitologia também envolve a boa e velha gambiarra para fazer algo funcionar melhor ou além do esperado, né? Porque você sabe, né? Ninguém é de ferro. Ah, não. E a gente sempre faz umas associação maluca, Mauri. E é por isso, seu Tato, que essa semana nós vamos elencar aqui os 10 maiores mitos no mundo da tecnologia que se recusam a sumir das nossas vidas. E, obviamente, a seleção desses 10 mitos foi feita com base no quanto esse mito tecnológico é popular e quão persistente é no imaginário coletivo. Então, faça a sua lista que começou o Top 10. Ninguém segura. Na 10ª colocação, abrindo o Top 10, vamos falar sobre os celulares e os carregadores. Eu acho que, obviamente, quando a gente fala de celular e carregador, a gente tá estendendo aqui a vários aparelhos eletrônicos que possuem bateria. Não, com certeza. É isso que vamos falar sobre esse mito. Realmente vale sobre carregamento de baterias de modo geral. É mais exclusivamente, acho que de notebook e celular, né? Mas aqui, né, esse mito, no caso, ele acabou meio que surgindo com um misto de tecnologias aí com o decorrer do tempo. E até porque a gente passou por várias delas num período bem curto. E um dos mitos afirma que se você recarregar a bateria sem deixar ela zerar, você está prejudicando o armazenamento da bateria. Ah, garoto. Enquanto do outro lado nós temos o mito que diz que se você deixa o aparelho o tempo todo ligado na tomada, você aí sim está prejudicando as baterias. Ou seja, se tirar, tá ruim. Se deixar, tá ruim. Eu não tiro nem da rua, deixa acabar a bateria, aí você joga no lixo e compra outro. No lixo certo. No lixo certo, é. Mas a parada é que tem uma confusão tecnológica aí no meio. É justamente isso, Tato. Na verdade, os dois mitos,
que existem de verdade. Porque São problemas reais. São problemas reais, porque as primeiras baterias que tinham uma tecnologia baseada em níquel, ela tinha exatamente esse problema, né, do efeito memória. Se você não deixava a bateria descarregar completamente, se você colocava ela para carregar no meio da sua vida útil, fazia com que ela perdesse a sua capacidade de armazenamento. Esse efeito memória realmente existia e ia diminuindo a capacidade das baterias. É exatamente o que o mito fala, porque já foi verdade. A questão é que isso continuou no imaginário das pessoas. Só que, logo depois, essa tecnologia de baterias de níquel foram substituídas pelas baterias de lítio, que não sofrem desse efeito memória, porque são de uma tecnologia diferente. Ou seja, a bateria de lítio, ela tem ciclos de vida. Se você deixa ela chegar o tempo todo a 100%, ela pode sim perder validade, ela vai perdendo ciclos de vida. Mas isso não é em todos os casos, porque vários dos celulares mais novos já possuem sistemas de segurança, inclusive até de software, para impedir que essa recarga forçada seja feita. Inclusive que a gente faz vídeo no canal sobre isso, mas que já está sendo sobreposto, porque vários produtos novos já não tem também esse problema. É isso aí, os produtos novos são inteligentes o suficientes para lidar com essa questão da bateria ficar queimando ciclos de vida à toa. E se você quiser matar a curiosidade, sim, temos um vídeo no nosso canal do YouTube sobre os 7 maiores erros na hora de carregar um celular. O link fica aqui na postagem e junto com o meu convite do fundo do meu coração para que você assista lá no nosso canal do YouTube. Aproveite e já se inscreve, hein? 9. Na nona colocação, vamos com usar o celular no posto de gasolina. Mano do céu. É posto de abastecimento, né? Porque você pode usar etanol, hoje, gás veicular, elétrico, né? Tem uma tomada ali. Não sei. Mas de verdade, cara, esse mito é muito bom, porque eu tive o privilégio de ter um celular, né? Minha família ter um celular muito cedo, desde que tiveram as primeiras linhas aqui em São Paulo. E, cara, quando eles viram que meu pai tava com o celular dentro do carro, mesmo desligado, não fazendo chamada, o cara ficou desesperado porque explodiu o posto de gasolina. Ah, é. Ele falou, você tem que desligar o telefone. Tipo, ele queria que ele Tirasse a bateria. Na época, os celulares tiravam a bateria, né? Não, mas esse é realmente um mito clássico, que é praticamente meio irmão dos conspiracionistas que alegam que as ondas eletromagnéticas do celular manipulam nossas ondas cerebrais, porque usar um celular, carregar um celular, passar perto de um celular no posto de gasolina pode causar uma explosão. Hoje em dia, é incabível, porque todo mundo tá com o celular o tempo todo. É, no bolso ali o tempo todo, né? E assim, eu quero deixar claro que sim, pode acontecer, assim como energia estática, né? Você sai do carro e vai dar um choquinho. Faz o como? Choquinho, um choquinho. Esse som de choque é real. Mas as condições pra você causar uma explosão, um acidente grande por conta de um celular já são catastróficas sem o aparelho. Você precisa ter um acúmulo considerável de gases dos combustíveis ali no posto pra conseguir gerar essa explosão, né? E o que é, de certa forma, uma proeza, parando pra pensar, porque normalmente esses postos são espaços abertos, então tem sempre, até por uma questão de segurança, muita circulação de ar. Além disso, o dispositivo eletrônico que você está usando precisaria ter algum tipo, na mesma hora que você está num ambiente fechado, com gases dos combustíveis ali, ter uma falha elétrica e causar uma faísca. Então tem que ter o cenário ideal A e o cenário ideal B para acontecer esse acidente. Então é possível, mas a probabilidade disso acontecer é baixíssima. Se você estiver carregando um celular, usando um carregador falso, com a amperagem, voltagem e qualidade inapropriada pro seu celular, ao lado de uma bomba, dentro de um posto fechado, sem ambiente externo, talvez aí aumente um pouquinho, mas ainda assim tá bem difícil. Mas aqui é Brasil, malandro. A gente tá falando de um lugar onde o freitista do posto fuma enquanto trabalha. E reclama porque você tá usando o celular, né? Pelo amor de Deus. Eu já vi muito disso, mano. 8. Na
oitava colocação, vamos com desligar o PC todo dia. Mas a gente tá falando de computador no geral. Pode ser PC, pode ser Mac, pode ser Linux. É o computador portátil. O computador pessoal. O pessoal, é isso aí. Mas isso é uma boa pergunta. Desligar ou não desligar o computador? Eis a questão. Tato, você está certo de fazer essa indagação, porque, novamente, aqui nós temos que falar um pouco da história tecnológica dos produtos, né? No começo, realmente, era um problema você ficar desligando e ligando toda hora um computador. Por quê? Principalmente porque as máquinas antigas utilizavam um HD, né? Um hard disk. É, um disco rígido, né? Onde você tinha uma agulhinha ali fazendo a leitura do disco para salvar e ler aí as informações. É um do computador. processo mecânico e magnético ali, mas de certa forma, isso, toda vez que você ligava e desligava, né, a HD tinha que ser lida. Não, tinha um processo mecânico ali que, bem, todo mundo sabe, né, quanto mais você usa o mecanismo, mais se desgasta. É mais ou menos por aí, ou até mesmo quando você desligava a máquina, significava que a agulha ficava no meio do disco. E aí quando você ligava novamente, vinha uma força muito grande, ou ficava muito tempo parado, podia arriscar ali, estragar, e por aí vai. E com o passar do tempo, a gente teve um desenvolvimento tecnológico, partes mecânicas dentro de um computador hoje são quase nenhuma. É, a gente tem a ventoinha. Tem o cooler. É isso aí. E você tem hoje HDs que não necessariamente utilizam essa tecnologia. Não, a gente né? tem hoje, são os SSDs, né, que é um disco físico sólido, né, a leitura dele é tudo num outro processo completamente diferente. Também tem a parte de gerenciamento de energia dos computadores de antigamente, que era muito mais delicada, né, que quando você ligava pela primeira vez o dispositivo tinha uma energia de ativação que era um pouquinho mais alta, que podia dar curto. Tudo isso não existe mais. E aí você deve estar falando, então o esquema é deixar ligado direto, é isso? Depende. Mais ou menos. Mais ou menos, porque ao mesmo tempo você deixar uma máquina ligada sem parar, significa que você está usando ela de uma maneira excessiva, nem sempre por uma necessidade. Não, você tá gastando a vida útil do produto. É isso, você tá gastando. Isso aí, tudo em excesso pode fazer mal. Por exemplo, pode ser um risco por conta do calor gerado pelo funcionamento do computador, estresse gerado nos componentes. Mas mesmo assim, aquela máquina ela foi criada para durar muito tempo. Então pode ser que enquanto você estiver com aquela máquina, você não sinta esses pequenos problemas que podem surgir. Esses problemas de verdade vão surgir depois de muito tempo. Na mão da sua mãe. Quando essa Na mão da sua família. Você passa adiante, passa pro filho, pra tia. E aí você vai falar, mas quando essa máquina tava comigo, ela funcionava. Nunca deu problema. Mas também a questão de ficar ligando e desligando também causa estresse, também causa problema. Então, de verdade, relaxe e curte. Relaxe e curte. Seja responsável com o seu dispositivo eletrônico. Por exemplo, eu costumo desligar o meu computador algumas vezes por semana. Ixi, eu desligo uma vez por mês. Então, mas é isso, tipo, sei lá, eu desligo umas 2, 3 vezes por semana. O Mauri é raríssimo, é raríssimo. É quando eu lembro. E a minha máquina, eu fecho, coloco na mochila e saio andando. Porque agora é tudo disco sólido, não precisa ficar se preocupando. É bem agora, tranquilo. quando é disco físico, era complicado. Deixar a máquina ligada e sair andando na mochila. Era arriscado. Ia de bang jump daqui até... Pegava um ônibus na cidade de São Paulo. Exatamente, Nossa cara. senhora. Nossa senhora. Vivendo perigosamente. 7. Na sétima colocação, sentar perto da TV estraga sua visão. Menino, sai de perto da TV, você vai ficar cego! Ai. Eu acho que, pelo menos nós, crianças dos anos 80, a gente ouviu muito isso, né? Ah, com certeza. Ah, não. Eu ouvi isso da minha avó, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso das minhas avós, dos meus avós. Mas a culpa avós, não era nossa. pais. A culpa era dos fabricantes de videogame que faziam um fio curto, né? Exatamente. A gente tinha que ficar perto da TV. E também porque era mais fácil de ver, né, cara? Você Sim, via era uma tela maior, Era né? uma tela de 10 É polegadas. verdade, cara. O tamanho das telas aumentou muito, né? Meu celular tem uma tela maior que minha primeira TV. Se a minha avó estivesse viva ainda hoje, imagina ela chegar na minha casa e ela tinha uma televisão de 14 polegadas que sentava a família pra assistir, e agora, lá na minha sala, cabem 2 pessoas no sofá e tem a tela de 55. É complicado. E eu acho que existe uma relação também muito grande, porque nos anos 80 e 90 ali teve uma fase que a televisão, dentre todos os dispositivos eletrônicos, meio que
servia pra também acumular a criançada lá, né? Era uma atividade que juntava a criançada ficava hipnotizada ali na frente da televisão. Mas quero deixar isso bem claro, seus olhos não vão envesgar, a televisão também não vai causar miopia, mas é claro que ficar muito perto pode incomodar a vista ao longo do tempo. Vai cansando, é luz sendo irradiada diretamente pros seus olhos, né? Especialmente se você tiver olhos mais claros, porque eles têm menos pigmentação e aí pode ser um pouco mais sensível à intensidade da luz. Mas isso não é uma doença, é uma condição, um cenário normal. Mas qual que é a recomendação, tá? É complicado, que a recomendação é que você, ao assistir TV, fique no mínimo entre 3 metros a 5 metros do aparelho. Se você conseguir fazer isso, né? Porque eu invejo o tamanho da sua casa, apartamento, se você pode fazer isso. Eu tenho uma televisão de 55 polegadas e eu fico quase 2 metros. Não, eu tô sendo exagerado. Eu vou medir, mas acho que tem uns... Da posição que eu fico até, tem uns 2... Tem 1,50 m. Mano, a pessoa que criou essa recomendação de 3 a 5 metros, com certeza nunca viu um apartamento estúdio de São Paulo. Não dá. Eu não tenho nenhuma parede da minha casa que chega a 3 metros. Sim, sabe? Tipo, de uma parede a outra. Eu acho que nem na diagonal. Que você sabe que é maior, né? Eu acho que nem na diagonal. Sei lá, se eu colocasse na diagonal da sala e fosse até a diagonal da lavanderia, eu acho que eu não consigo 3 metros. Fudeu? Na sexta colocação, vamos aqui com o mito dos megapixels. Ah, professor Mauri, esse vai ser da hora de falar. Esse vai ser da hora. Agora a casa vai cair. É hora de falar as verdades aqui. É isso aí. Durante bons anos, tivemos aí um aumento considerável dos megapixels nas câmeras digitais. E principalmente nos celulares. Principalmente nos celulares. Até esse momento agora que meio que foi estabelecido um platô, obviamente com exceção daqueles topo de linha que tem 108 megapixels, 64 megapixels, mas ao mesmo tempo a gente tem lá a Apple trabalhando com só 12, né? É. O que tá acontecendo, senhoras e senhores? E aí tem uma questão técnica que, será que a quantidade de megapixels é revertida diretamente para a qualidade da imagem? Vamos lá, os megapixels, eles vão influenciar do tamanho da foto, do tamanho da impressão que você quer fazer daquela foto. Mas isso não significa qualidade da foto, somente o tamanho da imagem. Então, um megapixel, ele equivale a 1 milhão de pixels. Ou seja, então, se você tem 10 megapixels, 108 megapixels, você sabe quantos pixels vão ter naquela foto. Então, você sabe o quanto você consegue ampliar a foto sem distorcê-la. No entanto, além dos megapixels, a lente e sensores de luz também são importantíssimos para definir a qualidade da imagem capturada. Fato que é ressaltado pela tentativa das empresas de criar câmeras que funcionem melhor em ambientes de pouca luminosidade. Então, de verdade, o resultado final da sua foto não depende necessariamente dos megapixels. É a mesma coisa que nos anos 2000, quando você ia lá comprar um MP3 player e tava lá MP20. É a mesma coisa. Na verdade, aquilo só vai tocar música do mesmo jeito. Na verdade, isso vai gastar a sua memória mais rápido. Porque se você tem uma câmera de 108 megapixels, é só uma foto maior. É só uma foto maior, não necessariamente com uma qualidade melhor. Lembrando que, óbvio, depende do seu uso. Se você tirar fotos com celular para imprimir outdoor, ou ainda aqueles banners que ficam lá de fora dos prédios gigantescos, aí realmente eu concordo com você, mas eu te recomendaria utilizar uma câmera profissional. Agora, se você vai utilizar para publicar no Instagram, essa quantidade de megapixels não é tão relevante quanto a qualidade do sensor, da lente e do software que vai processar essa imagem e então publicar nesse programa. 5. Na
Quarta colocação, eu me arrisco porque eu removo USB sem segurança. Eita, Preula, temos alguém aqui que gosta de viver na adrenalina. Eu vivo perigosamente, Mauri. Porque assim, esse mito é famosíssimo. Não remova o USB antes de desconectá-lo do computador. Isso pode afetar seu sistema operacional. Você tem que ejetar, se não ejetar, ferrou. E aí a parada é a seguinte, porque, na verdade, isso é verdade, mas ao mesmo tempo, não é verdade. Ele é um mito paradoxal. Eita, Preula. Vamos lá. É claro que é recomendável tomar certo cuidado ao plugar e desplugar componentes do seu computador, mas não é verdade que todo USB desconectado antes de ser removido da máquina pode causar problemas no sistema operacional. No caso de pendrives e HDs, por exemplo, você só vai encontrar problemas se o sistema ainda estiver usando aquele dispositivo no momento. Ou seja, às vezes fazendo uma cópia, transferindo arquivo. Nesse processo, se você tirar antes, você pode corromper algum arquivo. Mas isso no disco que você está plugando na máquina e não na sua máquina de fato, no software ou no hardware do seu computador. É praticamente impossível. Agora, no caso de microfone, webcam, mouse, teclado... Que usa USB para se conectar? Cara, tira de boa que nada grave vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tá usando o cabo para carregar o celular. Não vai acontecer nada. A não ser que você esteja passando dado. Agora, se você é chaotic neutral ou chaotic evil dos USBs, vale um cuidado redobrado em flash drive. O pendrive, né? Discos sólidos. Às vezes cartão micro SD. Por exemplo, Nintendo Switch vai trocar, tem que desligar, não é colocar em modo soneca. Você tem que desligar de fato o aparelho para trocar o micro SD, porque senão você pode de fato corromper pelo tipo de sistema operacional que tá rodando e inscrevendo no disco. Então, para você não corromper esse tipo de disco sólido com esse tipo de uso, não despluga sem fazer o procedimento. Aí sim tem que seguir a segurança. Você tá avisando, para tudo porque eu vou remover. Mas agora, no caso de um mouse e teclado, nem se preocupe. 4. Na quarta colocação, vamos com o mito dos ímãs versus HD. Ah, isso é da hora, Maurinho. Esse é da hora. E é da hora demais, cara, porque nós que nascemos nos anos 80, anos 90, fomos abarrotados de influências de filmes de hackers e tecnológicos, que mostravam os caras entrando numa situação e usando o ímã pra apagar dados e que sei lá o que. Isso criou todo um mito em volta da questão dos ímãs versus HDs, né? A parada é, por exemplo, você pode colocar um ímã no case do seu computador, no seu desktop antigão, tipo de geladeira, sabe? O ímã da pizzaria, você pode colocar no desktop? Esses ímãs assim de propaganda, de boas, isso não pega nada, de verdade, isso não vai influenciar em nada. Pra você conseguir apagar alguma coisa, afetar de fato o computador com ímã, velho, esse ímã tem que ser gigantesco. A potência magnética daquele ímã tem que ser muito forte pra realmente afetar a memória daquela HD. Agora aquele imãzinho que tem ali na geladeira, mano, pega nada. Inclusive meu notebook tem um ímã na tela dele pra poder fechar e travar. Exatamente. Mas o que é muito louco é que de fato, com os disquetes, esses ímãs mais leves podiam de fato desmagnetizar, corromper, desorganizar. Mas flash drive, agora as memórias flash mais atuais, nossa, nem são imunes, cara, não tem esse problema. Tá super de boa, você pode ter a sua coleção de ímãs de geladeira do lado do seu notebook, não tem problema nenhum. Não, do lado não. No gabinete do seu computador gamer. É, por aí. RGBI. Que diva. 3. Na terceira colocação, a pilha acabou? Coloca no congelador. Eu faço isso até hoje. Não, cara, esse é um jeitinho brasileiro clássico. Colocar a pilha no congelador para que elas durem mais ou para recuperar um pouquinho de energia ali, porque tá acabando. Cara, muita gente eu conheço fez isso. Mas sim, gente, pilha no congelador é uma balela. Falando de como funciona, a pilha existe por conta de um processo
químico. Nas pilhas mais comuns é a reação entre o zinco e o cloreto de amônio que gera a corrente elétrica. E com o tempo, tanto o zinco quanto o cloreto de amônio vão perdendo a capacidade de reação e com isso a energia da pilha se esgota, porque é um processo químico. E a sensação de que o mito é real vem daquele fiapo de carga que a pilha pode ganhar depois de algumas horas no congelador. Mas não se engana, isso acontece porque durante o processo químico de geração elétrica da pilha são liberados gases de hidrogênio e amônio. Afinal, a reação esquenta o que tá lá dentro. E quanto mais próxima do fim da vida útil da pilha, o gás fica mais concentrado. Então, quando você coloca uma pilha descarregada no congelador, esses gases se congelam e a reação recomeça, mas numa quantidade pífia de material para gerar eletricidade. Tem uma reaçãozinha ali, mas que não vai influenciar no uso daquela pilha. Então, pilha, bateria, não coloca no congelador. Não faz o menor sentido você colocar esses produtos químicos assim. Nossa. A pergunta é, de quem foi essa ideia? Né? Nossa senhora. 2. Na segunda colocação, o Mac não tem vírus? Ai, agora é complicado, Mauri. É isso mesmo. Agora é Você já deve ter ouvido muito fanboy da Apple falando, não, o sistema operacional da maçã é melhor porque não tem vírus. Não tem vírus. Não tem vírus. Mas assim, A vida real é outra coisa, né? A vida, Mauri. A vida é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa sim, senhoras e senhores, porque sim, existe vírus para a Mac. A grande questão aí, senhoras e senhores, é o volume de produção de vírus. Não, tem outra coisa também, tem outra coisa. Que é bem mais complicado fazer um vírus para uma arquitetura como a do Mac. Mas isso não deixa ele imune de fato. Acho que depende mais da preguiça de quem programa as pragas digitais. Até porque você quer infectar as pessoas, seja lá por qualquer motivo que seja. Pra roubar dados, pra ter algum tipo de benefício. Pra sacanear alguém. Pra causar o caos que seja. Tipo, tem gente, como é que o Coringa falava lá? Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Exatamente. Você faria pra 5% da população ou pra 95% da população? É isso aí, 5% usa Mac e os outros 95% usam o Windows. Então realmente existe muito mais vírus pra Windows. E obviamente a Apple pega carona nesse mito pra propagandear seus produtos, se gabando que seu sistema de verificação de aplicativos antes de serem disponibilizados ao público, que ele é mais seguro. Até que em 2012 eles vacilaram e publicaram um aplicativo na própria loja de aplicativos, né? Um software que tinha um trojan, um vírus ali instalado. Que infectou milhares de usuários antes de ser detectado e apagado pela maçãzinha. Ele roubava os dados, né? A agenda de contatos das pessoas que baixaram e direcionava para um servidor externo que acabava compartilhando spams com todos os seus contatos através de um link. Então, resumindo, o Mac sim pode pegar vírus, só depende do esforço daquele que está programando o vírus. E isso vale pra Linux também, tá? Eu deixei no final pra galera falar, meu Deus, e pra Linux funciona. Também tem vírus. Dá pra ter problema, tá? Recapitulando. E pra você que manja tudo de tecnologia, mas correu pra buscar pilha no congelador, não se desespere se você perdeu qualquer item ou deixou passar, não se lembra como a gente começou, porque temos o nosso tradicional recapitulando. 10. Na 10ª colocação, abrindo o top 10, você deixar carregando os aparelhos com bateria, celular, notebook, essas coisas. 9. Na 9ª colocação, usar celular no posto de gasolina. Explode ou não explode? 8. Na 8ª colocação, quando eu devo desligar meu PC? Todo dia? Toda não semana. Desligo nunca. O que eu faço? Todo mês. Tem que desligar. 7. Na 7ª colocação, sentar perto da TV estraga a vista. Segundo minha voz, Mas segundo a ciência, não. 6. na 6ª colocação, quanto mais megapixels, melhor é a câmera?
Me veio uma piada pra fazer, Mauri, mas eu vou ficar quieto. Não vamos ficar comparando megapixel aqui. 5. Na quinta colocação, removendo USB sem segurança. Vai no risco. Vivendo perigosamente. 4. Na quarta colocação, os ímãs realmente afetam as HDs? Não. 3. Na terceira colocação, eu aposto que muita gente vai compartilhar o top 10 esse episódio só por conta da pilha no congelador. Sim. 2. Na segunda colocação, os Macs não pegam vírus. Não. Mas o Linux também não. E na primeira colocação nesse top 10, vamos com o modo anônimo. Sabe, cadê fogos de artifício? Ai, modo anônimo do navegador. Cara, o modo anônimo em navegador abriu um mundo de possibilidades para adolescentes citados ao redor do mundo, tornando a tarefa de descobrir a sua sexualidade muito mais prática, sem ter que ficar apagando o registro de histórico e as sugestões de autocomplete da barra de endereço. Você começava lá, www.x... Já era, eu vou entrar no site da Xuxa aqui. Aí, X. Algumas letras são perigosas. X, a letra P, a letra B é complicado. Mas uma coisa que é muito engraçada é que muita gente compra o mito de que você tá realmente anônimo na internet porque abriu a abinha do detetive do Chrome, por exemplo. E de verdade, gente, tudo que o modo anônimo realmente faz é impedir que o navegador do seu dispositivo guarde os cookies ou registre os sites que você acessa enquanto você tá nesse modo. Mas o seu provedor de internet tá sabendo o que você tá acessando. Ai, meu Deus. Onde você tá clicando nessas páginas, quanto tempo você passa nelas, isso é complicado, né? E até 2 minutos e meio. os próprios sites podem te localizar por meio do seu endereço IP. É que eu digito devagar. E assim, até mesmo VPNs que te prometem uma navegação segura e anônima podem estar suscetíveis a pessoas com tempo, conhecimento e paciência suficiente para desvendar quem é você e aonde você tá navegando. Porque mesmo toda a segurança do mundo, ainda assim tem falha. Então, obviamente, com VPN é muito melhor, mas se você tá no modo anônimo, na janela anônima... É só pra não ficar salvo no histórico do seu computador. É só pra você não ter o trabalho de ficar limpando o histórico todo dia. É isso aí. Na verdade, Aquele que se entrega, né? Ou toda semana, ou todo mês. Ou toda sexta-noite. Esse botão não devia se chamar barra anônima, se devia chamar autoclean, né? Autoclean, exatamente. É isso aí, autolimpante. Autolimpante. Navegador autolimpante. É que isso podia dar impressão errada pros adolescentes, mano. Aí, putz, não leva mais papel higiênico, dá trabalho. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e pesquisa do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.